missa não é de uma comunidade que está celebrando, a missa é da igreja toda. E não só da igreja de hoje, mas da igreja de todos os tempos. Por isso, desde o princípio, desde o início, a missa tem um rito padrão. Veja, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, já diz de qual o rito. Eu recebi do Senhor, recebeu do Senhor através da igreja, o que eu vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue. Veja, os evangelistas contam a ceia do mesmo jeito. É o rito padrão da igreja. Do mesmo jeito que São Paulo conta. Então, a missa, ela tem um rito padrão. Esse rito, tá certo? Ele foi evoluindo na história, mas não pode ser inventado. Ele vai evoluindo na força do Espírito Santo que ilumina a igreja. E como a Eucaristia é o único sacrifício de Cristo, e comungando da Eucaristia, os cristãos se tornam um só em Cristo, a Eucaristia também é o sacramento da unidade da igreja. Porque você comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho, você participa do mesmo Espírito de Cristo. O Espírito nos une num só corpo, corpo de Cristo, corpo da igreja. Por isso a Eucaristia ela não é de uma geração só, ela é de todos os tempos, ela não é de uma comunidade, ela é de toda a igreja. Por exemplo, não pode existir missa fechada, missa só dos jovens. Não, pode ter uma missa animada pelos jovens, mas ali entra qualquer cristão, em comunhão com a igreja. Não pode existir missa dos idosos, não, toda missa é da igreja. Toda missa é culto público, quer dizer, culto do povo de Deus. Do povo de Deus. Proibido absolutamente excluir quem quer que seja da missa. Se é cristão batizado em comunhão com a igreja, tem direito sagrado de participar da missa. Ah, mas essa missa é uma missa diferente que a gente queria fazer. Não existe missa diferente. Ah, essa missa é uma missa íntima, uma missa... Não existe isso não existe. Quer fazer isso? Faça um momento lá de adoração depois, tá certo? Um momento lá de partilha, mas a liturgia não. A liturgia, ela não está à disposição do nosso arbítrio, nem meu como bispo, nem de padre nenhum, nem de leigo nenhum, nem de comunidade nenhuma. Então, desde o início, a igreja foi dando normas, foi dando uma ossatura, tá certo? A sua liturgia. Os ritos foram evoluindo. Todos os ritos litúrgicos têm uma história. Tem uma história. Por isso é importante ter uma noção de liturgia, tá certo? Olhar o que são os cânticos litúrgicos. É verdade que muda o jeito de cantar de país para país, de cultura para cultura, de grupo para grupo.